Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, vamos lá. Irmã, qual é o verdadeiro sentido de descrente na Bíblia? Eu li vários textos onde tem a palavra descrente, mas o que verdadeiramente é a palavra descrente? Bom, gente, vamos lá. Descrente, gente. A palavra já diz tudo, né? Descrente. Descrente. Ou seja, que não crê, né? Quem é crente é porque crê, né? Descrente, a pessoa que não, contrário de crente, né? Mas o que verdadeiramente é esse sentido? Vou pegar um texto aqui que eu me lembro agora, por momento agora, que está lá no texto de 1 Coríntios 7, né? Vamos lá, que lá fala, né, de descrente, né, gente? Por exemplo, aqui, vamos lá aqui pegar aqui, né, esse texto de 1 Coríntios, que todo mundo já conhece aí, 1 Coríntios, né? Deixa eu pegar aqui, 2 Coríntios, 1 Coríntios 7, né, que começa, eu vou ler aqui no verso 15, né, gente, ó. Né? Aqui a gente sabe que fala aqui da estabilidade do casamento, né? Da família, tá? É um texto, contexto, é falando da estabilidade da família. Mas eu vou pegar esse aqui, né? E esse verso, embora em versos anteriores aqui também tem, mas vamos aqui no 15, né? Na minha Bíblia está assim, certo, gente? Na minha Bíblia está aqui assim, ó. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, né? Só essa parte aqui, né, gente? Aqui é uma palavra descrente, né? Que também uma pessoa descrente, ela também pode ser chamada de incrédula, certo? Como tá aqui também no texto, aqui no próprio texto de 1 Coríntios 7 tem, né, falando do incrédulo ou a incrédula, né? Falando aqui, eu não vou aqui adentrar no contexto aqui porque não é a nossa visão no momento, certo? Que a gente já resolveu essa questão aqui, já sabemos aqui o contexto aqui de 1 Coríntios 7, né? Mas aqui fala, né, do descrente, da descrente, também aqui né, do marido incrédulo e da esposa incrédula, certo? Ou seja, o marido incrédulo é o marido que não é crente, ou a esposa que não é crente, né? No caso aqui a gente sabe o marido ou a esposa que não é crente. Mas crente, gente, quando, né, a palavra fala de crente, não é qualquer tipo de crente, certo? Né? Até porque crente a gente já sabe quem é, os verdadeiros, quem é crente, quem não é crente, né? Mas, né, o que verdadeiramente é um descrente? Descrente é aquele que não crê, ou seja, aquele que não vive a palavra de Deus, aquele que não vive, que não acredita, que não crê na palavra de Deus. Descrente, um que não crê. Se crente é aquele que crê, então descrente é aquele que não crê, certo? Então, no todo aqui, certo? É um incrédulo, é uma incrédula. O descrente, ele é um incrédulo, uma incrédula que não crê. E se não crê, como vai viver a palavra de Deus se não crê no que está escrito aqui? Então, o descrente é aquela pessoa que não vive isso aqui, tá, gente? O descrente, como um todo, é aquele que não acredita nisto aqui, certo? O descrente é a pessoa, é o homem ou a mulher que não vive isso aqui. Não vive, né? Porque há muitas pessoas que acham que o descrente é aquela pessoa que não vai à igreja, certo? Até porque lá tem um bocado de descrente que vai para a igreja, né? Tem um bocado de descrente que tá na igreja. Aí já não poderia ser, né? Mas como vai ser descrente se vai para a igreja? Então há muita gente dentro da igreja que é descrente, que não é crente, que não vive a palavra de Deus. Provavelmente vive a religião, né? Vive a religião, como muitas pessoas.
independente da religião, vive, mas não é praticante. Tem gente que vive a religião, mas não é nem praticante da religião que diz que é, né? Eu conheço católicos que diz que é católico. Católico de quê? Que nem praticar o catolicismo pratica. Quem vai lhe dar praticar a palavra de Deus, senão a religião que a pessoa diz que pratica, não pratica, né? Então, descrente, né? É aquela pessoa que verdadeiramente não vive a palavra de Deus, não vive, certo? Não acredita no que está escrito aqui. Se não acredita no que está escrito aqui, vai viver como? Se não acredita, se não crê no que está escrito aqui, certo? Então, descrente é esse tipo de pessoa, certo? Aquela que não vive a palavra de Deus. O descrente está remetido, né, àquele que não vive a palavra de Deus, que não vive, que não pratica a palavra de Deus. Há muitos pastores, pastoras, missionários, membros de igreja que não praticam isso aqui, não vive isso aqui. Por isso que vive no pecado. Não vive porque não crê nisso aqui. Porque se cresce, já não viveria no pecado, né? Vai para a igreja. Ah, eu conheço um bocado. Gente, eu conheço um bocado. Nem me pergunta aqui. E é da minha família, viu? E é da minha família. Vai para a igreja de crente, evangélica, vai para católica. Mas não vive isso aqui. E aí? Né? E aí? Continua sendo descrente. Vai para a igreja evangélica, participa dos cultos, participa dos cultos, de tudo que tiver na igreja a pessoa participa. Só que não crê nisso aqui. Só que não vive isso aqui, porque a vida dessas pessoas, meu filho, totalmente de encontro isso aqui, né? Eu que conheço essas pessoas, né? Eu sei, mas conheço outras que tem fora também. Praticamente é um descrente, certo? Então, veja, o que eu quero dizer é que nem todo mundo que frequenta a igreja, né? Nem todo mundo que frequenta a igreja, que tá na igreja é porque é crente, né? Porque na igreja tem mais descrente do que fora dela. Para dizer a verdade aqui para vocês, tem mais gente fora da igreja descrente do que fora. Tem mais dentro da igreja descrente, né? Tem mais gente aí descrente, pastores, missionárias, membros, padre, a bomba toda. Dentro da igreja, descrente do que fora. Então, não se engane não, viu? Não se engane não, porque dentro da igreja tem mais gente descrente do que crente. Certo? Não se engane não. Acredito que vocês também conheçam gente assim. Se eu conheço, imagina vocês, né, gente? Então é isso, né, gente? Não tem muito o que falar assim, né? Essa questão de descrente, né? Mas a pessoa que é descrente é aquela que não crê nisso aqui. Não crê na palavra de Deus. O descrente, o verdadeiro descrente, né? Ele não crê e não vive isso. Se ele não crê, ele pode dizer, eu creio em Jesus. Mas se não vive o que Jesus disse, adianta de quê? Dizer de boca, eu acredito, não tem gente que é assim, né? Eu tenho Jesus no meu coração. Tem gente que faz assim. Eu tenho Jesus no meu coração. Ter Jesus no coração não é o suficiente. Ter Jesus no coração não é o suficiente. Certo? Você precisa crer nisso aqui e viver isso aqui. Não adianta ter Jesus no coração. Certo? Você precisa crer nisto e viver isto. Ter Jesus no coração não é suficiente. Muitos têm Jesus só no coração. Porque, ó, sua boca tá longe, o seu espírito tá longe, tudo tá longe, né? Então é isso, gente. Crê. Crê, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, né? E será salvo tu, tua casa e tua família. Crê no Senhor Jesus. E só crê no Senhor Jesus quem vive isso aqui. Não adianta. Então tem que viver a Bíblia toda? Tem. Tem que viver a Bíblia. O verdadeiro cristão, ele vive a Bíblia. O verdadeiro cristão pratica a Bíblia, vive a Bíblia, certo? Respira a Bíblia, certo? O descrente, ele pratica uma coisa aqui e outras não. O descrente, ele é assim. Ele faz uma coisa aqui da Bíblia, mas não é assim que funciona.
Ou ele crê toda na Bíblia, crê nisto aqui tudo, ou ele não crê. Crê em 2 ou 3 mandamentos de Deus, não adianta. Porque você é culpado de todo o resto. Então, ó, ou você vive a Bíblia toda, né? Porque tem gente, eu creio até... Tem gente que faz assim, né? Faz uma subdivisão. Eu creio até aqui. E depois daqui eu não creio. Não é nada, meu filho. Os demônios que eles creem, né? E eles não são considerados cristãos porque crê. Numa parte da... Eles creem porque eles conhecem a Bíblia. Certo? Mas não é que eles são nascidos de novo. Né? O verdadeiro cristão, ele é nascido de novo. Os demônios não podem nascer de novo. Já estão condenados. Então eles podem crer. Eles creem. Eles podem crer. Né? As pessoas creem em Jesus, que existe um Deus, um Jesus, mas é aquela crença vazia, né? Aquela crença vazia. Não é a crença realmente de viver aquilo que se crê. Certo? Então, o descrente é esses tipos de pessoas, certo? Que não vive, não pratica a Bíblia, certo? Não vive e não pratica a Bíblia, logicamente. Então, o descrente é esse daqui, que não crê na Bíblia e não vive a Bíblia, tá bom? Qualquer coisa a gente pode perguntar aí, né? O descrente, né, é um infiel, né, que a Bíblia diz aqui. Então, os infiéis, os incrédulos, diz a Bíblia que os incrédulos, né, esse tipo de pessoas aqui não herdarão o reino dos céus. É esse tipo de gente, o descrente. O descrente não herdará o reino dos céus, porque eles são incrédulos. Não pode o incrédulo herdar o reino dos céus. Não adianta, meu filho, barganhar com Deus. Então, os incrédulos ou os descrentes, né, não herdarão o reino dos céus, tá, gente? O descrente é todo aquele, repetindo, o descrente é todo aquele que não crê e não vive a palavra de Deus, não pratica e não vive a palavra de Deus, certo? Então é isso aí. Deixa.